Olá, oitavo ano. Então, vamos dar início à nossa aula hoje de primeira parte da revisão da prova mensal da gente. Então, como você já deve estar sabendo, os assuntos que a gente vai trabalhar nessa prova foi em relação ao conteúdo que foi dado durante esse mês. Então, representação dos números reais na reta, potenciação, radiciação e comparação. Representação real na reta, a gente lembra, por exemplo, raiz quadrada de 2, não é isso? Onde é que ele está localizado na minha reta real? Aqui é a minha reta, aqui eu tenho o número 0, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 1, né? E como é que a gente descobriu onde é que ele estava localizado? A gente pegava esse espaçozinho aqui, ó, do 0 e até 1, fazia ele a mesma medida aqui, ó, projetava essa mesma medida aqui. Vamos supor que essa medida está aqui, ó, ou seja, esse mesmo espaço, essa mesma medida aqui. E aí a gente usa o tal do teorema de Pitágoras, né, para descobrir. Projetava aqui, tudo mais, não sei o que. Aí, pelo teorema de Pitágoras, se diz que se isso aqui é 1, isso aqui é 1, esse cara daqui, chamado de hipotenusa, vai ser a raiz de 2, né, pelo teorema de Pitágoras. E aí, posteriormente, vocês vão conhecer o tal do teorema. Mas agora isso aí não importa muito não. Beleza, aí descobrindo, ó, que esse tamanho aqui é a minha raiz de 2, como é que eu faço para projetar ele aqui na minha reta? Eu pegava o meu compasso, né? Eu colocava ele aqui e daqui eu descia ele. Esse mesmo espaço daqui, ele vai ser projetado aqui. Então, ó, por exemplo, né, se eu fizesse aqui essa projeção para cá, ele estaria por aqui, ó. Então, esse carinha daqui ia ser a minha raiz de 2. E assim eu ia fazendo para descobrir qualquer que seja o meu número real na reta. Beleza? Mas isso aqui, a princípio, não vai ser trabalhado nessa prova. Então, era só para dar uma relembradazinha da representação dos números reais na reta. O que nós vamos destacar nessa revisão? Vai ser a potência, a radiciação e a comparação. Então, ó, como é que a gente poderia estar trabalhando e relembrando com a potência? Eu tenho aqui, se eu pegar, lembrando que os números reais, né, vai estar todo conjunto visto até agora. Então, tá lá os números naturais, não é isso? Tá lá os números inteiros, beleza? Tá lá os números racionais e também está incluído os números irracionais. Os números irracionais não tem símbolo, né? Então eu vou colocar ele aqui, ó, com o izinho, beleza? Mas não tem símbolo não, os números racionais, tranquilo? Então a gente vai só para dar uma diferençazinha aqui com esse izinho. Então todos esses conjuntos daqui engloba o meu número o meu conjunto dos números reais. Então a minha potência vai ser válida para qualquer que seja o meu conjunto, a minha propriedade de potência. Então, ó, vamos lá. Se eu pegar o meu número irracional, que é a minha raiz de 2, né? Porque a raiz de 2 é um número irracional, é porque é um número que o valor dele vai ser uma coisa infinita, ou seja, não é uma dízima periódica, porque não vai ter períodos que vai se repetir, é uma coisa que é infinitamente, não tem fim. Então, esse cara daqui a gente chama esse número raiz quadrada de 2, é um número irracional, não é isso? Então, ó, vamos pegar ele, vamos fazer algumas conversões da potência. Então, ó, se eu pegar o número raiz de 2 elevar a 0, isso aqui vai dar quanto?
Lembra de quando é elevado a zero? Todo número elevado a zero é sempre 1. Raiz de 2 elevado a 1. Todo número elevado a 1, ao expoente 1, é sempre ele mesmo. Vamos ver raiz de 2 elevado a 2. A gente já conhece, né? Que é isso daqui vezes isso. Ou seja, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Vamos ver mais alguma. Quando eu tenho um expoente negativo, então vamos lembrar que quando esse expoentezinho aqui é negativo, acontece simplesmente a inversa do número, ou seja, o número passa a ser invertido. Como assim, professor? Se eu pegar esse número aqui, a raiz de 2, e transformar ele em um número racional, né? É só colocar o meu número 1 embaixo. O que é ele invertido? É fazendo a troca dele. Então, quando eu tenho raiz de 2 elevado a menos 2, isso daqui vai ser igual a 1 dividido pela minha raiz de 2. Beleza? Ou seja, esse número aqui elevado a 2, né? Esse número aqui invertido. Beleza? Então, lembra, quando o expoente é positivo, ele fica nesse formato. Quando o expoente é negativo, há uma inversão do meu número. Beleza? Deixa eu ver mais algum aqui. Tá, quando for uma fração, vamos relembrar a fração com o meu expoente negativo. Deixa eu apagar aqui. Vou pegar a fração 3/2. Quando ela é positiva, o que vai acontecer com a minha fração? 3 por 2, isso aqui vai ser distribuído, né? Isso aqui vai dar 9, isso aqui vai dar 4. Beleza? A distribuição do meu expoente vai tanto para o meu numerador como para o meu denominador. Agora, quando a minha fração ela tiver um expoente negativo, acontece a tal da inversa. O que é a inversa desse cara daqui? O que era denominador passa a vir o quê? Numerador. E o que era numerador passa a vir denominador. Beleza? E aí acontece a mesma coisa da distribuição. 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, isso aqui vai dar 4 nonos. Beleza? Então, cuidado com essa situação, quando ele é positivo e quando ele é negativo. Então, tá aqui mais algumas propriedades da potência. Então, observa que eu deixei sempre com a mesma base, beleza? Então, sempre com a mesma base que a gente vai estar trabalhando. Aqui já é outra situação. Então, produto de potências de mesma base. O que acontece? Conserva a base, beleza? Raiz quadrada de 2 e soma os expoentes. 4 mais 3, isso é igual a... Deixa eu colocar ele aqui, Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar essa partezinha aqui. Então, isso aqui é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 7. Beleza? Aqui embaixo, divisão de potências de mesma base. O que acontece? Conserva a base, raiz quadrada de 2, e subtrai os expoentes. Então, eu tenho 4. Tiro 3, isso é raiz quadrada de 2 elevado a 1. Aqui, eu vou ter potência de potência. Então, conserva a minha base, que é a raiz quadrada de 2, e multiplica os expoentes. Ou seja, isso é a raiz quadrada de 2 elevado
4 vezes 3 dá 12. Agora aqui, ó, eu tenho produto com bases diferentes, mas com o mesmo índice do radical. Os radicais são iguais. Então, ó, esse expoente 3 aqui, ó, ele vai ser distribuído para meus dois produtos. Então vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 3 vezes raiz quadrada de 3 elevado a 3. Aqui vai seguir o mesmo critério, é uma divisão, não é isso? Então ó, isso aqui é uma divisão, 2 pontos de divisão. Isso aqui vai ser a raiz quadrada de 2 elevado a 3 dividido pela raiz quadrada de 3 elevado a 3. Deixa eu ajeitar aqui, para ficar certinho. Beleza? Então, observa aí as propriedades para quando for trabalhar com as expressões numéricas, beleza? Vocês encaixam ela bem direitinho. Beleza, e para a gente finalizar, a gente vai ver a parte de radiciação. Então, a primeira coisa de uma radiciação que vocês têm que tomar em ciência é da fatoração, ou seja, o processo de decomposição de fatores primos. Por exemplo, eu quero a raiz quadrada de 1024. Olha, de cabeça eu não sei quem é esse número, beleza? Então o que a gente faz? A gente vai decompor ele, vai fazer a fatoração dele. Então, ó, 10 e 24, 1024. Então 1024 vai ser por quanto? É por 2, não é isso? Porque é um número par. Que dá quanto? 512. É par por 2, dá 256. Também é par por 2, dá quanto? 128. Que é por 2, que dá quanto? 64. Que é por 2, que dá quanto? 32, que é por 2, dá 16, que é por 2, dá 8, que é por 2, 4, que é por 2, dá 2, é por 2 e acaba no 1. Então, o processo de trabalhar com radiciação, vocês vão estar sempre que estar lembrando da fatoração, porque vai, em alguma situação, vai aparecer números altos. Então, isso aqui é o que? É o 2 sendo repetido quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó. É o 2 sendo repetido 10 vezes. Então, ó, o que acontece? Vou botar ele aqui. 2 elevado a 10. Então, ó, meu processo agora é tentar quebrar esse meu expoente daqui, do meu radicando, e igualar ele ao meu índice da minha raiz. Então, ó, como é que eu posso pegar esse 10 aqui e fazer quebra nele de tal forma que eu consiga eliminar com o meu índice da minha raiz? Então, ó, isso daqui vai ser usar a propriedade da potência, né, que é produto de potência de mesma base. Então, ó, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 8, 10. Produto de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então tá aqui, ó. 2 mais 2, 4, mais 2, 8, mais 2, 2, 8, mais 2, 10. Então, aqui é índice de raiz quadrada, então todo mundo é eliminado com o meu índice, beleza? Então, automaticamente, ó,
todos esses 2 vai para fora da minha raiz. Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, ó, raiz quadrada de 1024 é quem? É 32. Beleza? Beleza, então, qual é a cara da nossa radiciação? É justamente essa, onde eu tenho o meu formato, o meu objetivo é descobrir quem é a minha raiz. Então, ó, se eu tenho raiz cúbica de 8, o que é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir este cara daqui, que quando eu levo ao meu índice do meu radicando, do meu radical, seja igual a 8. Ou seja, quem é o número, quando eu levar a terceira ao expoente 3, é igual a 8. Então, que número é esse? É o 2, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Outra coisa também, lembra que neste caso aqui, o meu 2, ele está positivo, beleza? Mas se ele tivesse negativo, se ao invés de ser raiz cúbica de 8, fosse raiz cúbica de menos 8. Então, ó, índice, aqui, o meu índice, se ele for ímpar, beleza? Se ele for um índice ímpar, existe sim a raiz, vai ser menos 2. Agora, se fosse, neste caso aqui, ó, raiz quadrada de 4, a gente conhece, que é o 2. Agora, raiz quadrada de menos 4, isso não é 2, beleza? Então, vamos relembrar isso aqui. Isso aqui não existe no conjunto dos números reais, beleza? Isso aí só vai existir em números complexos, mas por enquanto a gente vai estar trabalhando somente com os reais até os reais. Então, nesse caso aqui não vai existir, só vai existir quando o meu índice aqui for um índice par e aqui dentro também for par. Aí vai ter a raiz, vai ter a raiz. Quando o índice for ímpar, tanto vai existir o meu radicando positivo como o meu radicando negativo. Então, ó, percebe, né? Que vai ter as raízes. A gente encontra essas raízes. Só não vai acontecer aqui, ó, quando o meu índice for um índice par. Beleza? Pronto, e agora a gente, dando continuidade, a gente vai relembrar algumas propriedades da radiciação. Então, ó, eu tenho raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Então, ó, observa que o meu índice aqui são iguais, beleza? Então, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, joga todo mundo dentro do mesmo índice, que é a raiz quadrada, vai ficar 4 vezes 9. Isso é igual a 4 vezes 9, raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é o 6, né? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Beleza? Então, quem é a próxima propriedade que a gente vai estar analisando? A propriedade da potência de radical. Então, ó, eu tenho raiz quadrada de 2 elevado a 2, vai ser raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. E aí, ó, segue a mesma ideia da anterior. Mesmo índice aqui vai ficar
raiz quadrada de 2 vezes 2 é igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Beleza? Próxima é a divisão. Então vamos lá para a divisão. Raiz quadrada de 4 sobre 25. Então a raiz quadrada, ó, tanto ele vai se separar no numerador, como ela também vai se separar no denominador. Então vai ficar raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2, raiz quadrada de 25 também a gente sabe que é o 5. Mais alguma? Vamos lá. Aqui, ó. Essa aqui eu vou chamar ela de 1, essa aqui eu vou chamar ela de 2, essa aqui eu vou chamar ela de 3. Vamos analisar a quarta. Eu tenho raiz quarta de 3 elevado a 8. Então, ó, nessa propriedade aqui, o meu objetivo aqui vai ser deixar essa conta o mais fácil possível para mim trabalhar. Então, o que é que a gente faz? Eu quero eliminar esse meu radical aqui, quero deixar ele somente na forma de potência. Então, ó, minha base está aqui, beleza? Quando eu tenho o formato de raiz para me trabalhar ele em potência, o meu expoente vai ser uma fração, beleza? Então vou deixar ela aqui no formato de fração. Ó, o meu expoente do meu radicando, beleza? Ele vai ficar em cima, aqui vem o 8, e o meu índice da minha raiz, ele vem aqui para baixo, para o denominador. Então, o meu expoente do meu radicando vem para o numerador, e o meu índice da minha raiz vem para o denominador. E aqui, ó, bem mais fácil, né? De ser trabalhado esse valor aqui. Eu tenho 4. 8 dividido por 4 dá 2, né? Então, ó, 3 ao quadrado dá 9. Beleza? Beleza. E a quinta a gente finaliza ela nesse formato aqui, ó. Quando ela lhe dá raiz cúbica da raiz quarta de 5. Então, como é que eu faço para deixar ela somente em um único radical? É simplesmente, ó, fazer o produto entre estes dois índices aqui, ó. Então, eu vou ter raiz quinta, beleza? 4 vezes 3 vezes 4. Isso é raiz quinta de 12. Beleza? Também vai acontecer de quando aqui dentro, ó, aqui tiver um número. Então, como é que eu faço para colocar este número aqui dentro? Deixa eu colocar esse exemplo aqui em cima. Apagando aqui essa primeira partezinha daqui. E vou colocar essa outra situação. Ó, eu tenho a raiz cúbica de 2 eu tenho essa situação. Então, ó, como é que a gente faz para deixar ela simplesmente dentro de um mesmo radical? Então, ó, lembra que para com que este número aqui ele saísse de dentro da minha raiz quadrada, lembra que ele tinha que estar no formato do mesmo do expoente com o mesmo índice do meu radical, beleza? Então, do mesmo jeito que ele saiu, ele vai entrar. Então, como é que ficaria isso? Eu tenho a raiz, ó, o número que está fora, 3 vezes o que está dentro, que é 2, beleza?
esse 2 aqui, quando ele entrar, ele vai ser elevado ao mesmo índice daqui da minha raiz, é uma raiz quadrada, então vai ser o 2 elevado a 2 vezes o 3 que já está dentro da minha raiz quadrada. Beleza? Então isso aqui vai ser o quê? 3 vezes 2 vai dar 6, ok? 2 ao quadrado dá 4 vezes 3. Isso aqui vai ser raiz quadrada vai ser raiz sexta de 4 vezes 3 dá 12. Beleza? Então, preste muita atenção nessas duas situações aqui, ó, que vai ter questão bem parecida na prova. Beleza? Beleza. E aí a gente finaliza com a operação. Então, vamos só relembrar a operação com radicais, que a soma e a subtração. Beleza? Eu só posso fazer quando os radicais são semelhantes. Beleza? Então, se eles são semelhantes, eu posso trabalhar. Eu tenho 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Conservo a minha raiz de 2, porque é o meu radical semelhante. E vou operacionar somente a parte que está externa, a parte que está fora. 3 com mais 5, 8. Já na divisão e na multiplicação, eu só posso operacionar se os meus índices forem iguais. A parte do meu radicando não é obrigado a ser igual, mas o meu índice das minhas raízes, sim. Beleza? Então, ó, raiz quadrada. Então, ó, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 2 vezes 3. Está aqui dentro do meu radicando. Então, 2 vezes 3, raiz quadrada de 6. Beleza? Eu já não posso fazer nessa situação aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 8. Beleza? Então, observe que os índices são diferentes. Nessa situação daqui, eu vou ter que tirar o MMC do 3 e do 2, isso, e deixar todo mundo com o mesmo índice para depois poder operacionar. Lembrando que isso aqui está na parte de radiciação. Beleza, gente? Então, a aula de revisão da primeira parte, ela termina aqui. E aí eu vou enviar para vocês uma lista de questões, com 10 questões, vocês resolvem. E na próxima semana eu faço uma aula respondendo a atividade, tirando dúvida para quem tiver com atividade. Beleza?